Ou seja, você vê que tem um azedume ali para algumas movimentações de quem tem se movimentado um pouquinho contra aquilo que a base do PT acredita, mas que julga ser tecnicamente o melhor caminho. Então, olha só, esse embate, que não é novidade para ninguém, né? Vamos combinar? Ô, Débora Bergamasco, eu estou na dúvida se eu posso te chamar ou não. Porque assim, o que aconteceu agora há pouco, só para vocês entenderem os bastidores, a Débora precisou se ausentar para ouvir assim um áudio importante. E aí saiu do ar e ouviu e a gente está pensando assim, puxa, será que ela pode falar? Será que ela não pode? Débora, me conta, o que você pode dizer para a gente? Olha, eu estava esperando o retorno de uma fonte muito importante, que é uma fonte que conversa sempre com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, conversei com essa fonte mais cedo, e que agora, enfim, ouviu ali o que ele desabafa com os interlocutores, e eu quero trazer um pouco sobre a visão de Jean Paul Prats, desabafando ali com pessoas próximas, ele não quis nos atender, mas temos essa apuração. Não tem problema, não quer falar, a gente apura com quem ele falou, não tem problema. Olha só. A grande questão, o grande questionamento que ele vem fazendo com as pessoas próximas ali, em tom de desabafo, é o seguinte: não existe uma crise na Petrobras neste momento. Olha só, a Petrobras deu o segundo melhor resultado dos últimos tempos, ou seja, está entregando bem o que se propôs. Não tem uma crise de corrupção, não tem uma crise de desvio, não tem uma crise de imagem. E que isso seria, na verdade, uma crise fabricada, uma crise encomendada por pessoas que estão de olho na cadeira do presidente da Petrobras. Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, vou contar para vocês. Então, justamente, que é um jogo pesadíssimo, um jogo de interesses pesadíssimos. Então, esse é o tom de desabafo e a maneira que eu trago, a maneira como interlocutores ali de Jean Paul Prats estão vendo essa crise que, na verdade, eles consideram inventada, eles consideram como uma crise que não existe, que eles criam fantasmas para tentar derrubar o presidente da Petrobras. E que, inclusive, na questão dos dividendos, né, como vocês acabaram de explicar aqui, na questão dos dividendos também não havia exatamente uma crise. Na verdade, o presidente Lula teria sido engravidado ali, a orelha dele engravidada, né, como se diz, uma gíria, né, uma metáfora, com a orelha engravidada por quem era totalmente contra a distribuição de parte dos dividendos extraordinários, mas que o próprio ministro da Fazenda era favorável e que agora a gente vê que pode ser que aconteça sim, que possivelmente o presidente Lula, na ocasião, não teria tido todas as informações necessárias para afirmar o seu julgamento. Então, esse é o lado que eu trago, esse é o lado da visão de pessoas com quem Jean Paul Prats desabafou e a visão de quem conversou com ele, dizendo que essa crise não existe, que é uma crise encomendada de olho justamente na cadeira dele. E deixa muito claro, Elisa, Pedro e Juliana, que não vai partir de Jean Paul Prats um pedido de demissão. Pode ser que ele seja convidado a pedir demissão, aí é outra coisa. Mas não vai partir dele, ele tem uma história na Petrobras, de estudo, de trabalho, de envolvimento nas pautas, mesmo quando era parlamentar. Ele renunciou ao cargo de senador para assumir a presidência da Petrobras. Então, dele não vai partir desde o dia 1, a gente sempre fala aqui, né, aqui entre os colegas, desde o dia 1, a cadeira é cobiçada. Desde o dia 1, outras pessoas gostariam de sentar na cadeira do presidente da Petrobras. Claro, é uma cadeira cobiçada, mas que daí vai depender de quê? Do bom desempenho do presidente, mas também, pura e simplesmente, da decisão do presidente Lula. Vou levantar a mão aqui. Ô Pedro, tu não vai fugir de mim. Eu quero chamar a Juliana e quero chamar aqui o tweet do Jean Paul, mas esse sorriso maroto, meio querendo dizer algo que não sabe se pode dizer, tu não fujas, Pedro Duran. O que é esse sorriso ali de beira de boca, querendo falar alguma coisa?
Não, é porque eu acho curioso isso que a Débora traz, que é um pouco da visão fora da realidade das pessoas que estão próximas ao João Paulo Prats. E como as pessoas jogam, né? Porque, assim, as fontes estamos sendo observados, hein? É isso. Com qual frequência o tempo inteiro. E as fontes ali mandando também as informações maravilhosas, a Débora trazendo. Mas há controvérsias, né, Pedro? A gente teve ontem a queda das ações da Petrobras com o preço do Brent, do barril de petróleo subindo, com o dólar subindo. É claro que é uma crise econômica, é uma crise de representatividade. A iminente saída de Jean Paul Prats é manchete em todos os jornais. Evidentemente, tem ministros do governo Lula que estão pressionando. Teve uma entrevista do Alexandre Silveira na Folha dizendo que ele sequer quis comentar, quis avaliar a gestão de Jean Paul Prats na Petrobras. Então é óbvio que tem uma crise ali instalada. O Jean Paul Prats perdeu, foi derrotado no Conselho da Petrobras na discussão sobre dividendos. Então, assim, acho que é maravilhosa essa apuração da Débora, porque ela mostra justamente essa desconexão da realidade. E é importante que se diga, Elisa, o Jean Paul Prats é querido pelo mercado. Os acionistas do mercado, as pessoas do mercado acham que ele pode fazer uma boa gestão. Jean Paul Prats tem preparo. Ele realmente é uma pessoa capacitada, que estuda o setor, dá aula, faz palestra, se debruçou durante muitos anos para chegar ao cargo que ele chegou. Só que não basta a competência técnica, você precisa de articulação política e você precisa de uma costura muito significativa para se manter num cargo como esse. Desculpa, eu não podia deixar de fazer esse comentário porque eu fiquei muito feliz assim com essa informação que a Débora trouxe. Ele estava ali sorrindo. E será que esse não é o lance dele ser preparado e de ser aceito pelo mercado? Será que não é esse o problema também? É muito doido, né? É muito doido.